Caso Daniela. Paula é inocente ou culpada? O depoimento de Guilherme de Pádua e Paula Tomás no segundo tribunal do júri teve cenas dramáticas, lágrimas, ironias, atitudes de desprezo e até impressionantes demonstrações de frieza. Paula alegou inocência, embora o inquérito demonstre a sua culpa. E Guilherme assumiu sozinho a autoria do assassinato da atriz Daniela Pérez. No carro, chorando, a caminho do tribunal, Paula ouviu vaias e xingamentos. Diante do juiz, mostrou-se segura e articulada. Chegou a classificar de bobas algumas perguntas. Assim, foi o primeiro ato de um processo que vai continuar mobilizando a opinião pública brasileira, até que seja feita a justiça. Paula e Guilherme estão tendo o direito que foi negado a Daniela Pérez, a simples defesa. Eu matei a Daniela e minha esposa não tem nada a ver com isso. Ela nem estava no local. Eram quase 7 horas da manhã da última sexta-feira, quando o agudo som de sirenes despertou a multidão de repórteres, curiosos e manifestantes, que faziam plantão na rua Erasmo Braga, no Rio, diante do Palácio da Justiça. No micro-ônibus da Polícia Civil, escoltado por 2 opalas, um abatido Guilherme de Pádua chegava para participar do primeiro capítulo judicial da tragédia iniciada 19 dias antes. Assassino confesso da atriz Daniela Pérez, sua colega na novela De Corpo e Alma, ele passaria apenas 20 minutos diante do juiz Gilmar Augusto Teixeira, sem fazer como se esperava. Qualquer revelação bombástica a respeito do crime de 28 de dezembro, pálido, de calça jeans clara, camiseta cinza e barba por fazer, o ator de 23 anos chegou a chorar ao pronunciar o nome de sua mãe, ao compor a ficha de dados pessoais que lhe eram exigidos pelo escrivão. Logo em seguida, já durante o interrogatório, quando o juiz lhe perguntou em que cidade havia nascido, substituiu a objetividade das respostas iniciais por algumas palavras em defesa da mulher, Paula Nogueira de Almeida Tomás. Eu nasci em Belo Horizonte, Excelência. Eu somente gostaria de dizer que matei Daniela e que minha esposa Paula não tem nada a ver com isso. Nem sequer estava no local. Parou um instante e prosseguiu, visivelmente nervoso. Vou repetir, com todo respeito, para que não coloquem palavras na minha boca. Minha esposa Paula não tem nada a ver com isso. O juiz recordou o direito do réu de responder apenas ao que bem entendesse. E Guilherme não se fez de rogado. Ainda choroso, encerrou sua passagem pelo tribunal com um apelo patético. A criança que está dentro de minha esposa, ninguém pode acusar, nem vai condenar. Eu queria pedir que, no ato de humanidade, essa criança possa se desenvolver com os devidos cuidados, coisa que, com ela encarcerada, não será possível. Em seguida, recebeu as algemas de volta e deixou a cadeia e o clima de penumbra, que logo seriam ocupados por Paula. Sempre cabisbaixo, ele pouco acrescentara ao que já vinha sendo dito
através dos jornais. Mas surpreenderia no final, quando saiu do Palácio da Justiça para voltar à cela, sorrindo. Foto: Guilherme de Pádua diante do juiz Gilmar Augusto Teixeira. Assume toda a culpa do assassinato de Daniela Pérez. Pouco depois, escoltado por policiais, ele retorna à cela 1 da 16ª DP. Para a acusação, o depoimento de Paula deixa clara a sua participação como autora intelectual do crime. Já a mulher do ator, Paula Tomás, de 19 anos, começou seu depoimento de 2 horas, entremeando momentos de voz clara e tranquila, com outros confusos, evasivos ou um tanto ríspidos. Quando o juiz a questionou sobre o acidente sofrido por sua mãe, a jovem afirmou que tudo acontecera na noite da prisão do marido. Eu tive muitas dores, contrações. Acordei. Minha mãe foi me ajudar. Tropeçou numa maleta e caiu no chão. Meu pai a levou para o hospital. Num outro momento, a jovem que chegara chorando, aninhada nos braços de um policial, negou-se a responder ao que considerou bobagens ou perguntas maldosas. Entre elas, a dúvida sobre se teria namorado algum amigo de seu marido. Quando o juiz mencionou a imagem do preto velho que Paula costumava levar na bolsa, ela admitiu que esteve com a estátua na estreia de Guilherme, no lugar de Alexandre Frota, na peça Blue Jeans, para dar-lhe proteção, e acrescentou: foi só uma vez, o resto são comentários maldosos. Na primeira fila do plenário do 2º Tribunal do Júri, uma senhora emocionada não perdia uma única palavra dos depoimentos e chegava a esticar o pescoço quando a voz de Paula se tornava inaudível. Era a dona Norma Gazola, mãe do ator Raul Gazola, marido da vítima. Logo à entrada, minutos antes das 9 horas, ela fizera questão de explicar: vou me sentar aqui na frente para olhar bem na cara do Guilherme de Pádua. Não desejo que ele seja linchado. Não quero desgraça nenhuma. Mas faço questão de justiça. Lá fora, a emoção, sem controle, explodia em gritos e faixas que pediam punição para os assassinos e lembravam outras vítimas de crimes brutais, como Denise Benoliel, Mônica Granuso e Ângela Diniz. Populares, curiosos, feministas e militantes do PDT, com seus lenços vermelhos, coloriam um protesto que reunia todos os credos e todas as posturas políticas, até mesmo a defesa da pena de morte. Maria Luísa Armond, presidenta da Associação de Familiares e Amigos de Vítimas de Violência, chamava Guilherme e Paula de monstros e clamava pela vitória do pacote legislativo proposto por Amaral Neto, com o fim dos indultos e das regalias para os presos primários. Apesar do clima de revolta, Georgina Queiroz, da Confederação das Mulheres do Brasil, fez questão de dizer que a pena de morte não seria garantia de paz e respeito. Ela diminuiu a criminalidade ou a violência nos países onde foi adotada.
ela não diminuiu a criminalidade ou a violência nos países onde foi adotada. Em seguida, empunhou sua faixa, com palavras de ordem, mais objetivas. Sem punição, mais mulheres morrerão. Lá dentro, num clima de ordem e tranquilidade garantido por um verdadeiro aparato da polícia militar e dezenas de policiais civis, que não permitiu, inclusive, qualquer tentativa de aproximação dos dois réus, Paula falava da tarde de segunda-feira, dia 28, quando Daniela foi assassinada. Com muita calma, contava que acordara feliz e às 2 horas da tarde, no carro de seu pai, fora com o marido para o Barra Shopping, de onde ele sairia por volta das 3h30 e só iria buscá-la às 10 horas da noite. Em seguida, começou a detalhar seus feitos, em 8 horas de passeio comercial, entre lojas e roupas de todos os tipos. Quando as perguntas se tornaram também detalhadas, logo depois, Paula começou a ficar evasiva e sua voz tornou-se mais baixa. Às vezes, era o próprio juiz que não conseguia ouvi-la. A que horas seu marido voltou? Indagou o magistrado. Quase 10 horas, disse ela, já começando a baixar a voz. E qual era o seu estado de ânimo? Estava calmo, nervoso? Quieto, balbuciou Paula. E a senhora não perguntou por quê? Perguntei. Ele disse que eram problemas. A senhora não achou estranho? Mas era normal. Ele às vezes ficava assim, quieto. Ele falou sobre dificuldades para entrar novamente no Barra Shopping? E? Que dificuldades? Não estavam deixando ele entrar. Mas ele não tinha um ticket quando vocês saíram? Não estavam deixando a gente sair. Ele chamou um cara e agradeceu. Agradeceu o quê? O que eles falaram? Ah, isso eu não sei. Mais adiante, Paula contou que chegou em casa muito cansada, tomou um banho e viu um filme na televisão. Que filme era esse? Era um filme de luta marcial. Mas qual? Um filme famoso. Rambo? Não. Karate Kid? É. E a senhora conseguiu reter na memória alguma cena? Não. Então, como sabe que era de luta marcial? Porque eu vi algumas cenas de luta. Em seguida, Paula informou que tomou um banho antes do marido e percebeu que ele começou a chorar. Foto: Paula Tomás deixa Polinter, em Niterói, a caminho do tribunal. Chorou durante a maior parte do trajeto até o fórum, onde foi recebida por um grupo de manifestantes que, cartazes em punho, clamavam por justiça e punição para os assassinos. Neste ponto, pelo menos uma contradição foi registrada pela plateia. Paula Tomás afirmou que não sabia onde fora colocada a roupa do marido na hora do banho. Mais tarde, quando ele já estava na delegacia, ele ligou para a mulher. Foi ela que lavou a camisa vermelha e a calça jeans. Embora não tivesse visto nenhuma marca de sangue. Outro detalhe registrado por muitos presentes foi a maneira como Paula Tomás soube tirar proveito de sua gravidez, além de alegar, em vários momentos, que tivera, aqui e ali, problemas de saúde. Referiu-se aos policiais que a interrogaram pela primeira vez como autores de uma maldade. Mas não ficou claro se a maldade, no caso,
teria sido o simples interrogatório, a forma como foi detida, ou o fato deles terem afirmado, depois, que ela havia confessado sua participação no crime. Foto. Nas fotos da atriz, a saudade e a revolta de seus fãs. Norma Gazzola, a sogra de Daniela, fez questão de assistir aos depoimentos dos acusados. Mas a resposta mais espantosa da mulher de Guilherme de Pádua foi sobre o travesseiro e o lençol que ela conduzira no dia do crime. Foram vistos pelo porteiro. Apesar de estar apenas com 3 meses e meio de gravidez, ela alegou que o travesseiro serviria para acomodar suas costas e evitar as dores de coluna no banco do carro. Já o lençol disfarçaria a presença do enorme rádio do marido dentro do automóvel, na hora em que estacionassem no Barra Shopping. Mesmo assim, o advogado de Paula, Carlos Eduardo Machado, saiu satisfeito do interrogatório, sobretudo porque Guilherme reafirmou a inocência de sua esposa e sua mulher disse a verdade. O defensor de Guilherme, Paulo Ramalho, também se diz otimista e só temia que seu cliente fosse atingido fisicamente por algum fanático. O juiz, naturalmente, fez questão de manter a neutralidade e explicou que isto foi apenas o começo. Não se pode tirar conclusões. Já o advogado Arthur Lavigne, que funciona na acusação, espantou-se com a frieza da menina. Viu em Paula uma pessoa dissimulada e chamou a atenção para o estranho fato de uma mulher grávida que passa mal com frequência e se queixa de dores nas costas ter ficado 8 horas caminhando pelo shopping. Arthur Lavigne também comentou que Paula se escondeu o tempo todo atrás da própria gravidez, sobretudo quando se sentia ameaçada. Nos momentos em que podia elucidar algum ponto, ela logo dizia que não sabia, que passou mal, que vomitou ou estava com a pressão baixa. Mas a grande contradição é mesmo a história do passeio no Barra Shopping, quando se sabe que o próprio marido, Guilherme, havia proibido as compras. Quanto ao depoimento do ator, que para muitos pretendeu apenas comover o público e defender a mulher, Lavigne não se impressionou. Ele não repetiu a história contada na polícia por um motivo muito simples. Aquele negócio de confessar o crime e assumir uma postura defensiva é uma grande mentira. Então, o melhor foi esconder-se no silêncio. Na saída do tribunal, o advogado de Paula, Carlos Eduardo Machado, ainda foi indagado a respeito de um fato que permanece misterioso: a confissão que sua cliente teria feito a 3 investigadores. Para ele, o episódio exige medidas judiciais, pois constituiu um constrangimento legal, que pode envolvê-los em crime por abuso de autoridade. Perto dele, a presidente do Sindicato de Artistas e Técnicos do Rio, Rosa Maria Murtinho, lamentava a extrema violência dos crimes de morte, já que a vítima nunca pode ser ouvida. Pior do que isso, para ela, só resta a difamação que ainda expõe o cadáver a ter sua vida revirada, na velha tentativa de transformar a vítima em autora de sua própria morte. Sobretudo quando se trata de uma mulher.